Olá, vamos com a nossa entrevista da hora aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, levando informações não só aos nossos telespectadores, mas também aos nossos ouvintes da Rádio FM da Assembleia Legislativa, você sintonizando em 89.5. E uma bela notícia aos cuiabanos, aos mato-grossenses, relacionado aí ao primeiro eletroposto de Mato Grosso. Para falar sobre essa novidade, estamos recebendo aqui o Gustavo Oliveira, vice-presidente da FIENTE, Federação das Indústrias do nosso estado. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Entrevista aqui não só para a TV, mas também para a nossa Rádio FM da Assembleia Legislativa. Osmair, eu que agradeço a oportunidade. Nós precisamos mudar esse país. Nós vamos mudar esse país com inovação, com novas tecnologias. É sempre um prazer poder estar falando aqui para os ouvintes da TV e da Rádio Assembleia, conversando um pouco sobre questões que às vezes parecem distantes de Mato Grosso, mas que já estão aqui, já é realidade, já estão aqui na nossa porta. Pois é, o Gustavo falou em inovação, em tecnologia. E olha, exemplo nacional, em partindo daqui da nossa terra, do nosso Mato Grosso. Primeiro posto de recarga para veículos elétricos ou híbridos do estado foi inaugurado no dia 25 de maio pela FIENTE, Federação das Indústrias do nosso estado. A inauguração aconteceu na sede da instituição, onde foi instituído o eletroposto na abertura do 9º Seminário de Energia. A equipe de jornalismo da nossa TV Assembleia Legislativa esteve presente no evento e logo após nós produzimos um material sobre esse assunto. Veja aí, antes da nossa reportagem, com o jornalista, matéria do Anderson Sartori. Tomada no lugar de bomba. E o combustível, eletricidade, gerada a partir destes painéis que transformam a luz do sol em energia. O eletroposto tem capacidade para produzir quase 700 kWh/mês. Na prática, 45 abastecimentos para veículos com autonomia de até 120 km. Uma tendência da indústria automobilística cada vez mais investir em carros híbridos e elétricos. Eles são muito mais eficientes do ponto de vista de custo por quilômetro rodado. A iniciativa da FIENTE ganhou o apoio de uma concessionária. O esforço resultou na aquisição da estrutura, estimada em R$ 75 mil. No eletroposto, também é possível abastecer carros híbridos, ou seja, veículos que possuem motores elétricos e a combustão, união que promete entregar mais eficiência. Neste veículo, por exemplo, são rodados 1.470 quilômetros com 50 litros de gasolina. Pelo selo do Inmetro, o carro faz 16 quilômetros por litro. Então, um carro dessa dimensão, com essa potência, gastando tão pouco, só é possível com a eletrificação dos veículos. Atualmente existem em Mato Grosso 5 carros elétricos e 85 híbridos. Um cenário que a FIENTE pretende mudar a partir de ações em todo o estado. Nós temos já um programa elaborado em parceria com a Energisa para que nós tenhamos em cada uma das unidades do Senai em Mato Grosso, serão mais 11 unidades, eletropostos como esse, para que os veículos elétricos possam ser abastecidos lá. Mas não é só isso. As unidades do Senai vão começar a dar qualificação e capacitação para que oficinas mecânicas, para que toda a estrutura de manutenção desses veículos possa usar a mão de obra local, tecnologia local, para dar assistência aos proprietários. Que a redução da poluição é uma necessidade, não há dúvidas. Mesmo assim, pensar em carros elétricos é percorrer um caminho de prós e contras. Entre as vantagens, pouco barulho, sem fumaça, desempenho superior, menor custo por quilômetro rodado. Enquanto um carro a gasolina roda 1 quilômetro, o carro elétrico roda em comparação 3. Baterias menores e mais eficientes. Carros com maior conectividade. Já as desvantagens, baixa autonomia, ou seja, ele é econômico, mas roda pouco. Veículos mais caros. Rodando, a emissão de carbono é zero, mas a fabricação dos veículos tem alto impacto ambiental. Matéria-prima limitada e cara para a produção de baterias. Falta de oficinas especializadas e a falta de incentivos fiscais. Diante do cenário, os carros híbridos podem ajudar a fazer essa transição para os totalmente elétricos. E em tempos de problemas de abastecimento, como vivemos por esses dias,
Os carros elétricos bem que seriam uma baita mão na roda. O que acaba com nós é o combustível, né? Mas nós começar a ter esse carro elétrico é uma beleza para nós, é uma melhor coisa que podia acontecer. Por trás desse eletroposto existem conceitos muito importantes. O primeiro é o aproveitamento da energia solar. Então essa é uma usina fotovoltaica, ela transforma luz do sol em energia elétrica. O segundo conceito é o da sustentabilidade. Você hoje, com toda essa crise do preço do petróleo mundial, dificuldade de produção, investir em mobilidade com outras fontes de energia, que em Mato Grosso nós já temos o biodiesel, já temos o etanol, são combustíveis menos poluentes, e também temos essa terceira alternativa, que é a energia elétrica. Mas mais do que tudo isso, são conceitos inovadores, que precisam ser cada vez mais difundidos no país. Tá aí o material que nós produzimos. Gustavo Oliveira, um projeto que veio para ficar e Mato Grosso saindo na frente a nível nacional, um exemplo para o país? Mais uma vez, Mato Grosso saindo da frente, Osmair. Nós aqui em Mato Grosso, às vezes, ficamos olhando muito, querendo copiar o desenvolvimento de outros estados, querendo importar para cá tardiamente tecnologias que já existem em outros lugares, processos que já existem em outros lugares. Vamos lembrar, Mato Grosso foi feito por desbravadores, por gente que não se acomodou. Se dizia que aqui no Cerrado até calango era difícil para criar. Hoje Mato Grosso é um campeão de produção de diversos produtos agropecuários. Aliás, nesse ano que passou, pela primeira vez Mato Grosso ultrapassou São Paulo na produção agrícola. Então, já é o estado campeão da produção agrícola. E assim acontece com a indústria. Especificamente para esse projeto. Nós tivemos aí a junção de três tecnologias novas, mas que são fundamentais. A microgeração de energia através da energia solar, as chamadas usinas fotovoltaicas, nada mais é do que você converter a energia do sol em energia solar para usar no seu estabelecimento. Nós vimos nas imagens ali que ela é cheia de placas em cima, né? Isso, o eletroposto, na verdade, é uma estrutura que suporta essas placas, a luz do sol bate nessas placas e é transformada em energia elétrica. E sol nós temos com abundância aqui em Cuiabá, né? Muito, isso aí, luz do sol aqui não é problema. Se em países do norte da Europa, que tem menos insolação, a energia fotovoltaica já é viável, você imagina aqui com essa luz toda que a gente tem a maior parte do ano. E a tendência da Fiente, ainda nesse primeiro ponto que você ressaltou, é no futuro suprir toda a demanda da própria Fiente, né? Da Federação das Indústrias, com essa energia. Exatamente. Nós já temos um projeto para a reforma da sede aqui da instituição. Estamos desenhando o projeto para todas as unidades do Senai e do SESI em Mato Grosso, para que cada um tenha uma usina fotovoltaica. Em alguns deles vai dar até para gerar mais energia do que o próprio prédio consome. Em outros não vai ser possível isso. Mas a ideia é que a gente faça essa rede. Hoje nós já temos diversas empresas no estado que estão partindo para essa tecnologia e praticamente zerando a sua conta de luz. O segundo quesito? Segundo quesito importante, mobilidade elétrica. Não tem dúvida nenhuma, nós acabamos de viver aí uma semana muito dura no país por causa de uma crise gerada pelo alto preço do petróleo e pelo alto custo do câmbio. O dólar disparou e com isso aí o combustível na bomba ficou muito caro. A paralisação dos caminhoneiros aí mudou muita coisa no Brasil, né? Chamou atenção para um problema que o brasileiro já sentia há muito tempo. O preço dos combustíveis disparando, o custo de transportar no país é muito alto. Então, esse conceito de mobilidade mais eficiente, vamos chamar assim, porque, olha, não é só a mobilidade elétrica. Nós temos aí a possibilidade dos biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Podemos falar de gás natural, é algo que, por exemplo, na semana aí da crise, no Rio e em São Paulo, o que rodava? Rodava metrô, ônibus elétricos e os táxis movidos a gás, que não dependem de transporte rodoviário. O gás vai por uma tubulação e chega nos postos para abastecer a frota que é movida a gás. Então é importante diversificar a matriz energética para a mobilidade urbana. Terceiro ponto positivo? Terceiro ponto fundamental, novas tecnologias. É isso que vai tirar o Brasil desse marasmo econômico que a gente vive. A indústria brasileira ela já foi muito competitiva no passado, ela precisa se reinventar. Esse é um momento onde a tecnologia está disponível, ela é abundante. Eu brinco, cada pessoa em casa pode ser um novo Bill Gates, um novo Steve Jobs.
Hoje você compra kits para desenvolver placas eletrônicas, você desenvolve programas de computador ou aplicativos para celular com conhecimento que você pode adquirir sentado em casa. A inovação é o caminho. Então, nós temos a matriz energética diversificada, nós temos conceitos que podem já ser aplicados, tecnologia para aplicar isso, e temos o principal, Osmair, gente com capacidade de inovar. É isso que vai levar Mato Grosso para frente. Ô, Gustavo, com essa nova saída, esse novo projeto, nós sentimos, voltando ainda no problema dos caminhoneiros, de que o petróleo vai ser difícil. Daqui para frente é só subir cada vez mais, né? A tendência é essa, né? Esse é um problema mundial. E aí onde entra esse nosso projeto aqui? O problema mundial hoje é que a tendência do preço do petróleo, é se manter aí na casa dos $100 o barril, talvez um pouco mais, um pouco menos. E na contramão disso, nós vimos aí o grande problema para se desenvolver a mobilidade elétrica hoje é o alto custo para se fabricar as baterias que movem os carros. Por isso é que os carros têm pouca autonomia, porque quanto mais bateria você coloca nele, mais caro ele fica, e a bateria ainda é muito cara. Ao contrário do petróleo, nos últimos anos os preços da bateria vêm despencando. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um carro elétrico, a fabricação dele foi em 2014. Os modelos 2018 do mesmo carro são vendidos pelo mesmo preço, mas já tem o dobro de autonomia com o mesmo tamanho de bateria. O meu carro roda 100 km com cada carga completa de energia elétrica, e os carros novos já rodam mais de 200. E olha, um dado importante para quem está aí assistindo a gente e nos ouvindo compreender. Com R$11 de energia elétrica, o carro anda 100 km. R$11? R$11, considerando que Mato Grosso tem uma tarifa cara de energia elétrica. Isso equivale, se você fosse abastecer um carro a gasolina ou a álcool no posto, a um carro que faça quase 30 km com 1 litro de gasolina em termos financeiros. Então o problema hoje não é o custo do carro se deslocar, é o custo de você comprar o carro, porque as baterias ainda são muito caras, mas a curto e médio prazo esse preço vai cair muito. Nós vimos aí na reportagem do Anderson Sartori que tem os prós e tem os contras também, né, Gustavo? Tem. O desafio de se implantar essa tecnologia, primeiro, como eu disse, você acaba colocando muito peso de bateria no carro. Então nós vimos aí na reportagem carros grandes, os chamados SUVs, né? São caminhonetes para até 7 passageiros. Se fosse fazer um carro desse puramente elétrico, ele quase dobraria o peso dele de tanta bateria que teria que ter. Então a solução intermediária ele ainda tem um motor a combustão e tem um conjunto de baterias que pode ser abastecido recarregando na tomada ou, e essa é a grande tecnologia que os carros elétricos permitem, reaproveitando a energia que é jogada fora quando você freia o carro. Como é que funciona um carro híbrido ou elétrico? Você acelera, ele se desloca, a hora que você vai parar, ao invés de frear e transformar esse freio em calor, que é o que acontece, ele recupera essa energia da frenagem como energia elétrica e recarrega a bateria. Por isso é que um carro daquele tamanho, um carro de quase 2.000 quilos, consegue fazer 16 quilômetros com 1 litro de gasolina, porque cada vez que ele vai parar, ao invés de jogar energia fora, ele acumula energia nas baterias. O projeto, Gustavo, teve parceria Fiente, Energisa e a Volvo. Exatamente. Bom, eram 3 projetos separados, um projeto para sustentabilidade elétrica do prédio. A ideia era fazer essa usina de microgeração lá na Fiente, uma geração fotovoltaica. Depois nós evoluímos para a ideia de ter lá o eletroposto, a ideia de abastecer, e aí acabamos juntando tudo com a parceria, primeiro com a Energisa, que bancou a construção da estrutura lá que suporta as placas solares, e com a Volvo, que fez a doação dos 2 carregadores para os veículos. Esses carregadores servem em todos os veículos que são vendidos no Brasil, é um tipo de conector que é padrão, é o tipo 2, eles servem para carros da Volvo, da BMW, de diversas marcas, e nós já temos isso muito avançado. Por exemplo, em São Paulo, existe uma frota de táxis elétricos rodando experimentalmente e outra frota de táxis híbridos rodando lá. Então essas estruturas de carregamento, elas estão se popularizando lá. Já existem estações de carga em shoppings, em supermercados, em postos de gasolina, que hoje permitem ao dono de carros elétricos abastecer não só em casa. Isso é outro fato que precisa ser dito. Os eletropostos são importantes, mas 95% das cargas são feitas em casa. E ainda assim é muito mais econômico do que abastecer a gasolina. Então, a infraestrutura pública é importante, mas se você tiver um veículo elétrico, a tendência é que você
está nos ouvindo, você abasteça em casa esse veículo, pagando muito menos do que pagaria para botar gasolina ou diesel no posto. Interessante, né? Falando em casa, o pessoal pode até assustar, enfim, com essa inovação, mas a tendência daqui para frente é que, no futuro, cada um vai ter a sua tomada dentro da garagem em casa, né, Gustavo? Isso é uma tendência irreversível. Cada vez mais as casas consomem mais energia elétrica, porque você tem mais equipamento eletrônico, você tem mais consumo de energia em casa, e essa geração solar, ela é altamente sustentável. E aí, a hora que você implanta a geração solar, você começa a descobrir que você pode trocar gasolina por energia elétrica, que a tua motocicleta pode ser movida a energia elétrica, bicicleta, cortador de grama, diversas coisas que antes você gastava petróleo, gastava combustível, você vai passar a fazer de maneira muito mais eficiente com energia elétrica. Quantos carros são hoje para nós aqui, em Cuiabá e no estado? Nós temos no estado 4 carros como o meu, que são puramente elétricos, eles só se deslocam com motor a eletricidade. Temos 10 carros que são híbridos, podem ser carregados no posto, no eletroposto e também rodar a combustível, e uma frota de 80 carros que são do modelo de uma geração anterior, que ele funciona a combustão e carrega as baterias simplesmente com a energia da frenagem. Então já estamos aí com quase 100 carros, fora 200 equipamentos industriais, como empilhadeiras, carregadeiras, que já existem nas indústrias de Mato Grosso, que não usam diesel nem outros combustíveis, mas sim energia elétrica. E as unidades de postos para futuro funcionamento que estão sendo construídas para nós aqui no estado? Quantos são? Muito importante isso. Esse projeto que foi feito aqui foi pioneiro. Nós estamos já conversando com o Senai Nacional, com os parceiros, para que nós tenhamos mais 11 unidades dessas, uma em cada unidade do Senai em Mato Grosso. Serão projetos mais adaptados, talvez não com 2 vagas, mas com uma em cada um. Isso é importante para que a gente possa ali ter um primeiro experimento. Ali nós vamos dar aula de sustentabilidade, ensinar como é a microgeração, como é a tecnologia dos carros híbridos elétricos. Isso é importante para disseminar a tecnologia no estado. Total de 11 aqui em Mato Grosso? 11 que já reabastecem, 200 equipamentos industriais e 80 de uma tecnologia híbrida. 2 para nós aqui na capital, né? Parece que uma na Avenida 15 de Novembro e a outra no Distrito Industrial. Exatamente. Lá no Cochipó. Exatamente. Nós vamos ter essas unidades, uma lá no Distrito, uma aqui no Senai Cuiabá, talvez uma terceira ali na Getúlio Vargas. Vamos inaugurar esse ano um Instituto Senai de Tecnologia ali, no começo da Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro, e no interior. Acho que a gente tem que popularizar essa tecnologia toda. Isso, falando em tecnologia toda e tal, pensando lá na frente, né, com o oxigênio mais, né, para a pessoa respirar, essa coisa mais gostosa. Só para ter uma ideia, com a greve dos caminhoneiros, fizeram uma pesquisa em São Paulo depois. No 9º dia, caiu em 70% a poluição dentro da capital. Agora imagina tirando no futuro todos esses veículos, Gustavo. É fundamental, essa é uma evolução ambientalmente correta. Agora, ela tem que ser ambientalmente correta desde a geração. Em certos países do mundo, como por exemplo a China, não adianta você comprar um carro elétrico e achar que não está poluindo, porque a energia gerada lá ainda é energia carvão. Então, polui muito para gerar energia elétrica. Aqui em Mato Grosso, não. A gente gera com usinas hidrelétricas, está gerando mais com usinas solares. A nossa geração é limpa. Se o consumo for limpo, o benefício fica para toda a sociedade com ar que a gente respira de melhor qualidade. Ô, Gustavo, só confirmando aqui a construção desses postos, nós destacamos esses 2 aqui da capital, né? O da Avenida 15 de Novembro e o do Cochipó, no Distrito Industrial. Depois, Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Barra do Bugres, Cáceres e Juína, é isso mesmo? Em cada unidade dessas você vai ter um eletroposto, vai ter o Senai treinando a comunidade para aprender a lidar com essa tecnologia de geração de energia elétrica fotovoltaica, em carros híbridos e tantos outros conceitos que são a nossa matriz econômica aí no estado. Isso sem falar em outras 3 unidades que estão em construção. Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde e também Alta Floresta. E o Instituto Senai de Tecnologia também, são mais 4 unidades novinhas que nós estamos entregando, cada uma delas ainda esse ano vai ser entregue
já com cursos, ela já abre funcionando, não é aquela inauguração do prédio que depois que vai ver, não é incomum, Osmair, a gente já inaugura essas unidades do Senai com o aluno tendo aula lá dentro, tem muita demanda. A verdade é que outro grande problema do país, nesse momento onde o emprego é difícil, existem muitas vagas abertas, mas as pessoas não têm qualificação para ocupar essas vagas. Então, essas unidades todas novas do Senai, que estão espalhadas pelo estado inteiro, elas vão treinar a mão de obra nossa. Lembrando que aqui em Mato Grosso é muito difícil. Você pega, por exemplo, em Santa Catarina, você precisa contratar um soldador, você já tem alguém lá que o avô foi soldador, o pai foi soldador e o filho aprende o ofício quase que em casa. Aqui a gente muitas vezes precisa pegar alguém que nunca entrou numa indústria, nunca trabalhou em uma unidade industrial, para levar para ser soldador, para ser eletricista, para cumprir diversas funções dentro da indústria. É para isso que essas unidades do Senai estão sendo inauguradas, para atender essa demanda que já existe. Pois é, esses carros movidos a combustíveis, já existem países já tentando tirar de vez para não rodar mais, né, dentro do seu território. Já imaginou isso para a gente aqui também? Não é impossível não, né, Gustavo? É revolucionário. Durante essa semana da greve dos caminhoneiros, eu recebi um post no WhatsApp, dizia assim, enquanto isso, na Dinamarca e na Noruega, eu vou enviar aqui para a gente mostrar para o telespectador, e uma foto de uma célula fotovoltaica e 2 carros elétricos sendo abastecidos. E quando eu recebia isso, eu mandava de volta. Na Dinamarca, na Noruega e em Cuiabá também a gente já tem essa tecnologia. É um momento muito propício para a gente discutir fontes alternativas de energia, um futuro sem petróleo. Pois é, aqui no Brasil, a frota de veículos elétricos puros e híbridos em 2016 era de 2.500 unidades. A coisa vem subindo gradativamente, né, e aumentando assim, né, a cada tempo que passa, né, Gustavo? Vem de 2016, estamos em 18 agora. Esperamos fechar já 2018 com mais de 500 veículos elétricos no país. Isso é uma realidade. Está atrasando um pouco essa decisão. O governo federal não define uma política, que é a chamada Rota 2030, é a política para o setor industrial automotivo, como é que vai ser o imposto de importação para esses veículos, como é que vai ser o incentivo à fabricação desses veículos no país. Mas olha, é um fato, as próximas gerações, você pegar aí algumas montadoras, vamos pegar, por exemplo, a Toyota, é líder mundial, tem um carro que é o Prius, já está há décadas no mercado, sendo produzido. Essa mesma tecnologia que hoje existe no Prius, ela na próxima geração do Corolla, que é o carro mais vendido da história mundial da Toyota, ela já vai estar disponível no Corolla. O que isso aí quer dizer? Que a Toyota, que é uma montadora global, que foi pioneira nos carros híbridos e que é uma campeã de vendas com o veículo, está juntando essas duas tecnologias para um show de vendas do veículo que ela mais vende no mundo. Não por acaso, o presidente da Toyota Mundial hoje foi o cara que desenvolveu o conceito do veículo híbrido, que desenvolveu o Toyota Prius. Isso indica muito para a gente. E como você disse aí, alguns países, Noruega, Alemanha, já tem data para parar de produzir carros que não sejam híbridos ou elétricos e data para que as cidades funcionem só com veículos elétricos. Isso, aqui nós em Mato Grosso, só o Gustavo aí já tem, são 4 veículos, Gustavo? Nós temos aqui 4 veículos diferentes, são veículos iguais aos meus, já temos uma rede aí, a gente conversa muito entre os proprietários, as dificuldades são comuns, as alegrias são comuns, e no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, eu faço parte da associação, temos lá já mais de 300 pessoas no grupo, conversando sobre mobilidade elétrica, sobre o futuro de tudo isso. E para nós aqui em Mato Grosso, nosso estado, são mais de 100 veículos, um número aí que deve aumentar com a adesão, né, cada vez maior das montadoras e também do lançamento de modelos mais acessíveis. No caso aí que o Gustavo acabou de ressaltar, da Toyota, o Corolla, o novo, que virá a partir de 2019, já em 2020, né? Porque o 18 já veio com o modelo 19, então a partir de 2020 também já entra nessa tecnologia avançada. Ô Gustavo, na abertura aqui eu ressaltei que o projeto é inédito, partiu de Mato Grosso, é um exemplo hoje em nível nacional. Gostaria que você ressaltasse isso aos nossos telespectadores e também aos ouvintes da Rádio FM e também já ficar à vontade com as suas considerações finais. Estamos chegando no nosso final dessa entrevista. E já
antecipando o meu muito obrigado pela sua presença. Bom, Osmar, primeiro dizer para todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que parece uma tecnologia do futuro, parece coisa de outro mundo, mas não é. A mobilidade elétrica já é uma realidade no mundo, no país e já é uma realidade em Mato Grosso. Isso eu digo com muita segurança, tem quase 2 anos já de um veículo elétrico que eu uso no meu dia a dia. Já rodei mais de 7.000 quilômetros nele, tenho total certeza de que a tecnologia já funciona. Não teve dificuldade para abastecer aí na frente? Eu abasteço em casa 2 vezes por semana. Isso é suficiente. Não encontra postos ainda, né? Mas... Eu rodo 2, 3 vezes, eu gasto 2 ou 3 cargas por semana. Eu digo em viagens. Então, esse é o problema. Para viajar ainda é difícil e aí a gente precisa de eletropostos de carga rápida para poder fazer as eletrovias, né? As vias eletrificadas. Mas com o tempo, os carros vão poder andar mais, 300, já tem modelos puramente elétricos que andam 400 quilômetros. Você vai poder ir voltar para Rondonópolis praticamente sem reabastecer daqui de Cuiabá. Mas fundamental dizer para todo mundo que está aí nos assistindo que o futuro ele depende da inovação, gente. Não adianta se você ficar tentando copiar um modelo de evolução de outros países e de outros lugares, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que acreditar na inovação que é feita aqui em Mato Grosso. É isso que faz de Mato Grosso um lugar único no mundo, Osmar, onde se tem recorde de produção de carne bovina, de soja, de tantos insumos agrícolas. Temos aqui esse primeiro eletroposto, é um modelo que vai servir de padrão para todo o sistema indústria no país inteiro. É um modelo que, sem dúvida, vai trazer novas possibilidades para os veículos elétricos e híbridos, mas mais do que isso, a gente precisa se apropriar dessa tecnologia, ensinar as nossas pessoas aqui a montar placas solares, a empreender na área de autogeração de energia, a empreender como mecânicos dessas oficinas reparadoras desses veículos híbridos. Isso é que vai gerar riqueza aqui. Então, é um caminho sem volta, a gente precisa se antecipar e estar preparado para quando isso chegar, a gente já está pronto, com o nosso pessoal pronto para enfrentar. E o Senai, todo o Sistema Federação das Indústrias está à disposição para isso, para promover esse avanço que o Estado tanto precisa. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. Quando tiver novidades da Fiente, na nossa federação, ao inteiro dispor aqui, enquanto o canal de comunicação, a nossa TV, também a Rádio FM da Assembleia Legislativa. Eu é que agradeço e agradeço muito a Assembleia Legislativa. A TV e a rádio são muito importantes para divulgar essas ações de interesse de toda a sociedade, mas sem dúvida a Assembleia vem fazendo um papel importante no desenvolvimento do Estado, porque o desenvolvimento só acontece quando o legislador encontra o desejo da sociedade. E a gente conta muito com essa parceria aqui com a Assembleia para fazer o Estado ir cada vez mais para frente. Obrigado. Fique ligado aí na grade, programação, na tela aqui da nossa TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Grande abraço e até a próxima.